Pai do Senhor abençoado, Pai do Senhor abençoada, sequência na leitura do ano de 2025. Hoje o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas, capítulo 20, 21 e 22. O batismo de João. Aconteceu num daqueles dias que, estando ensinando o povo no templo e anunciando o Evangelho, sobrevieram os principais dos sacerdotes e os escribas com os anciãos, e falaram-lhe dizendo: Dize-nos com que autoridade faz essas coisas, ou quem é que te deu essa autoridade? E respondendo ele, disse-lhe: Também eu vos farei uma pergunta. Dizei-me, pois, o batismo de João era do céu ou dos homens? E eles arrazoavam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele nos dirá: Então por que não cresces? E se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, pois tem por certo que João era profeta. E respondeu que não sabiam de onde era. E Jesus lhe disse: Tampouco vos direi com que autoridade faço isso. A parábola dos lavradores maus. E começou a dizer ao povo esta parábola: Certo homem plantou uma vinha e arrendou-as a lavradores e partiu para fora da terra por muito tempo. E no próprio tempo mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem dos frutos da vinha. Mas os lavradores, espancando-o, mandaram-no vazio. E tornou ainda a mandar outro servo, mas eles, espancando também este, afrontando-o, mandaram-no vazio. E tornou ainda a mandar um terceiro, e eles, ferindo também este, o expulsaram. E disse o seu senhor da vinha: O que farei? Mandarei o meu filho amado. Talvez que vendo o respeitem. Mas vendo os lavradores, arrazoaram entre si, dizendo: Este é o herdeiro, vinde, matemo-no para que a herança seja nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o senhor da vinha? Irá e destruirá esses lavradores, e dará outros a vinha. E ouvindo eles se disseram: Não seja assim. Mas ele, olhando para eles, disse: O que é isso, pois, que está escrito? A pedra que os edificadores reprovaram, essa foi eleita, a cabeça da esquina. Qualquer que cair sobre aquela pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será feito pó. Essa parábola, ela já foi dita também por Mateus. É muito interessante que ele usa o exemplo aqui dos profetas, ele usa o exemplo de outros servos que vieram, que pregaram, que anunciaram o Evangelho, a boa nova de salvação, em o nome do Deus vivo, em o nome de Cristo. E os judeus mataram, os judeus açoitaram, os judeus perseguiram. O maior exemplo que nós temos também os romanos e tantos outros vassalos e perseguidores que tiveram ao longo da caminhada. Então aqui você vê que ele fala: Vou mandar o meu próprio filho. Então o pai agora envia o próprio filho, e o filho vem. E o que eles fazem com Jesus? A mesma coisa que eles fizeram com os profetas. Eles cuspiram, eles xingaram, eles fizeram um julgamento totalmente fora dos princípios e dos padrões da época. Eles colocaram uma coroa de espinho, eles açoitaram, eles o crucificaram e eles o mataram. Se bem verdade que tinha que se cumprir a profecia. Mas observe que o exemplo que Jesus está dando aqui nessa parábola é que ele não fez, jamais fará acepção de pessoas, e ele veio para todos, e continua e continuará sendo assim enquanto a porta da misericórdia estiver aberta, e ela ainda está. Essa é uma boa notícia, ela ainda está. Então de repente você acompanha essa leitura, se afastou, se distanciou por conta de algum pecado, algum motivo, alguma situação, enfim, não importa. O importante, meu irmão, o importante, minha irmã, você que ainda recebe essa mensagem e ainda está distante, ou ainda não está no centro da soberana vontade de Deus, você sente que precisa melhorar, que precisa se aplumar, que precisa estar alinhado com a vontade de Deus, faça isso. Porque Deus está e estará sempre de braços abertos para receber você. E assim como aquele filho pródigo que ele colocou o anel no dedo, que ele colocou vestes novas, uma sandália nova, e ele mata o bezerro cevado e dá uma festa, é justamente isso que Deus quer fazer com você. Então, enquanto a porta da misericórdia estiver aberta, que nós possamos fazer isso, que nós possamos verdadeiramente estar no centro da vontade do Pai, cumprindo a nossa chamada com esmero, com amor, com afinco e com excelência. Amém? Louvado seja Deus. Damos sequência na nossa leitura. Versículo 19. A questão do tributo. E os principais dos sacerdotes e os escribas procuravam lançar mão dele naquela mesma hora, mas temeram o povo, porque entenderam que contra eles dissera essa parábola. E trazendo debaixo do olho, mandaram espias que se fingissem justos para apanhar em alguma falha, em alguma transgressão, em alguma lavra, em alguma palavra. E entregaram a jurisdição e
o poder do presidente e perguntaram dizendo: Mestre, nós sabemos que falas e ensinas bem e retamente, e que não consideras a aparência da pessoa, mas ensinas com a verdade e o caminho de Deus. E nos é lícito dar tributo a César? Perceba que a pergunta é capciosa, é maliciosa, é maldosa. E entendendo ele a sua astúcia, a sua malícia, a sua maldade, disse-lhe: Por que me tentais? Ou seja, por que estão me experimentando? Por que estão me provando? Mostrai-me uma moeda. De quem é a imagem e a inscrição? Responderam e disseram: de César. Disse-lhe, pois então: Dai a César, pois, o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo. Maravilhados da sua resposta, calaram-se. Os saduceus e a ressurreição. E chegando-se algum dos saduceus, que dizem não haver ressurreição, lhe perguntaram, dizendo: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se o irmão de algum falecer, tendo a mulher não deixado filhos, o irmão dele tome a mulher e suscite posteridade ao seu irmão. Houve, pois, 7 irmãos, e o primeiro tomou a mulher e morreu sem filhos, e o segundo e o terceiro também a tomaram, igualmente os 7. Todos eles morreram e não deixaram filhos, e por último, depois, todos morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual deles será a mulher, pois que os 7 tiveram e possuíram a mulher? Respondendo Jesus, disse: Os filhos desse mundo casam-se e dão em casamento, mas os que forem ávidos por dignos de alcançar o mundo vindouro, ou seja, a salvação e a ressurreição dos mortos, nem hão de casar e nem ser dado em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são igual aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E que os mortos hão de ressuscitar também, mostrou Moisés junto da sarça, quando chama ao Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para que eles vivem vivos, porque para ele vivem todos. E respondendo alguns escribas, disseram: Mestre, disseste bem, e não ousavam perguntar-lhe coisa alguma. Cristo, filho de Davi. E ele disse: Como dizem que o Cristo é filho de Davi? Visto que o mesmo Davi, diz nos livros dos Salmos, diz: Senhor, ao meu Senhor assenta-me à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelos dos teus pés? E Davi chama Senhor, como ele é seu filho. Jesus censura os escribas. E ouvindo todo o povo, disse a Jesus aos seus discípulos: Guardai-vos dos escribas, porque querem andar com vestidos compridos, amam as saudações nas praças, as principais cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares dos banquetes, que devoram a casa das viúvas, fazendo por pretexto largas orações, esses receberão maior condenação. Capítulo 21. Em alguns detalhes aqui eu não vou me atentar, porque já no Evangelho de Mateus eu pontuei, tá bom? Então eu vou ser específico, mas eu já dei explicação no Evangelho de Mateus acerca dessas parábolas, então eu vou avançando. Pequena oferta da viúva pobre. Olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas, e disse: Em verdade vos digo que lançou mais do que todos essa pobre viúva, porque todos aqueles deitaram para ofertar a Deus do que lhe sobrejava, do que lhe sobrava, mas esta da sua pobreza deitou todo o seu sustento que tinha. É importante aqui nós entendemos acerca da oferta, que às vezes nós sabemos que nós não temos nenhuma moeda, para ofertar. São fases na nossa vida, fases de escassez, fases de luta, ou às vezes mesmo que dentro daqueles que trabalham na vida secular, não está dentro da data e os compromissos foram honrados e não tem mesmo. Faz parte da nossa trajetória. Mas existem determinados momentos que nós devemos também nos preparar. Uma oferta com amor, uma oferta com gratidão, uma oferta com excelência. E essa oferta deve ser feita por amor, como Paulo diz, que nós devemos contribuir com alegria, não por pesar, não por tristeza, não por obrigação, não por culpa, não por medo nem por ganância. Então, essa área da nossa vida nós também precisamos alinhar com a vontade soberana de Deus. Como está a sua vida de contribuição? Uma pergunta: você é um dizimista fiel? Você tem sido um dizimista fiel? Ou você já não é mais um dizimista fiel? Ou a sua oferta é a oferta barulhenta? Qual é a oferta barulhenta? As moedinhas. As moedinhas são uma oferta barulhenta. Eu entendo perfeitamente, como eu acabei de dizer, que existem alguns momentos na nossa vida que nem a moedinha nós temos. Mas eu também entendo e tenho esse entendimento que nós conseguimos também preparar e separar uma oferta digna do nosso Deus. Não que ele precise do nosso ouro, da nossa prata, do nosso dólar, do nosso euro, do nosso real, independente de onde você estiver. Não é isso. Mas tudo para o bom andamento da obra, por exemplo, a igreja onde você congrega, a igreja onde você cultua, aonde que é honrado? Não é através das orações somente, através do valor.
através dos dízimos, através das ofertas alçadas, através dos votos, dos propósitos. Esse valor tem mantido a sua congregação, a igreja onde você cultua a Deus, honrando os compromissos, se não for templo próprio, com aluguel, água, luz, equipamento de som, corda de violão e tantas coisas que uma logística é necessária para um templo poder operar com excelência, para cultuarmos a Deus com excelência. Então é muito importante também nós adorarmos e servirmos a Deus com as nossas finanças, com a nossa vida financeira. Então eu quero convidar você, além de você ser um dizimista fiel, a você separar, a você começar a preparar uma oferta toda vez que você vai na casa do Senhor. E de preferência que essa oferta seja uma nota. Seja uma nota de 2, uma nota de 5, uma nota de 10, uma nota de 20, uma nota de 50, uma nota de 100, uma nota de 200. Uma nota. Comece a separar uma oferta. Com amor, não, esse dinheiro aqui eu vou deixar separado para eu ofertar na casa do Senhor. E você verá uma grande diferença também nessa sua vida financeira, porque você passa também a servir e adorar a Deus com as suas finanças. Lembrando que você não pode fazer isso nem por culpa, nem por medo, nem por ganância, nem por obrigação, nem por imposição, mas por amor, com alegria. Amém? Vamos avançar. Capítulo agora de número 21, dando sequência. Versículo 5. O sermão profético, o princípio das dores. E dizendo alguns a respeito do templo, que estava ornado e formosas pedras e dádivas, disse: quanto a essas coisas que vedes, dias virão, em que se não deixará pedra sobre pedra, e que não seja derribada. E perguntaram dizendo: mestre, quando, pois, serão essas coisas? E que sinal haverá quando isso tiver para acontecer? Disse então ele: vede, não vos enganem, porque virão em meu nome, dizendo: sou eu, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. E quando ouvides de guerra, sedições, ou seja, rebeliões, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então disse: levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, haverá em vários lugares grandes terremotos, fomes, pestilência, haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós, vos perseguirão, entregando-o às sinagogas, às prisões, conduzindo-os à presença dos reis e presidentes, por amor do meu nome. E vos acontecerá isso, para que o mundo proponde, pois, em vosso coração, não premeditar como a vez de responder, quando essas coisas acontecerem. Porque eu vos darei na boca a sabedoria, com que não poderão resistir, nem contradizer todos quanto vos opuserem, se levantarem contra vós. E até mesmo pelos pais, irmãos e parentes e amigos serei entregues, e matarão alguns de vós, e todos sereis odiados por causa do meu nome. Mas não perecerá o único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência possuí as vossas almas. Ou seja, sentimento, emoção, sabedoria, graça, para poder entender que tudo isso que está acontecendo ainda não é o fim, mas é o princípio das dores, como eu já pontuei em Mateus capítulo 24, ok? Vamos avançar. O sermão profético continua a grande tribulação. Mas quando virdes a Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e os que estiverem no meio da cidade, saiam, e os que nos campos não entrem nela, porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá aperto na terra, grande aperto na terra, e a ira sobre esse povo, e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. O sermão profético continua, a volta do Filho do Homem. E haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, na terra, angústia das nações, em perplexidade, pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Então virão vir o Filho do Homem, numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores, quando já têm recebendo a vós, sabeis que por vós mesmos, vendo-as que está perto, já o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará essa geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. O sermão profético continua, a vigilância. Olhai, pois, por vós, para que não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez, de cuidados dessa vida,
e venha sobre vós o improviso naquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais ávidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Perceba que mais uma vez o Senhor vai usar a palavra vigiai e orai. Então, olha que ensinamento profundo Jesus dá aqui. Não adianta eu ler a Bíblia toda, não adianta eu fazer vários cursos teológicos, não adianta eu ter uma vida de santificação, de retidade, de reverência, de jejum, de oração, cultuar, ter uma posição, um cargo eclesiástico, ser um ministro, ser um profeta, um pastor, uma pastora, um evangelista, um missionário, uma missionária, um cooperador, uma cooperadora, um servo, uma serva, um membro. Ter a credencial se eu não vigiar. Lembra lá em Mateus capítulo 26, que ele falou no versículo 41? Vigiai e orai, para que não entrais em tentação. Pois na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então observe que ele está dizendo novamente aqui, vigilância. Então é muito bom, é importantíssimo, é de suma importância, tudo isso que eu falei há pouco. Nós temos que ter e viver uma vida à luz da palavra, que é o nosso livro de fé, regras e práticas. Porém, precisamos vigiar. Precisamos ter vigilância com os nossos olhos, com os nossos ouvidos, com os nossos lábios, com as nossas mãos, com os nossos pensamentos, com as nossas ações, aonde os nossos pés nos conduzem, onde as nossas mãos tocam, o que nós estamos fazendo, pensando, olhando, sentindo, falando. Tudo isso é muito importante. Então, Jesus aqui redobra mais uma vez acerca da vigilância. Amém? Vamos ser vigilantes e constantes no nome de Jesus Cristo. Capítulo de número 22, o pacto da traição. Finaliza o 37 e 38 e já inicia o 22. E de dia ensinava no templo, e à noite saindo ficava no monte, chamado das Oliveiras. E todo o povo ia ter com ele ao templo de manhã cedo e a ouvir. Estava perto das festas dos asmos, chamando a Páscoa. Os principais dos sacerdotes e escribas andavam procurando como o matariam, porque temiam o povo. Entrou, porém, Satanás, preste atenção, entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era um dos 12. E foi e falou com os principais do sacerdote e com os capitães, como lhe entregaria, e os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro. E ele acordou e buscava uma oportunidade para entregar sem alvoroço. A última Páscoa e a Santa Ceia. Chegou, porém, o dia dos asmos, em que importava sacrificar a Páscoa, e mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai a Páscoa, para que comamos. E eles lhe perguntando: Onde queres que a preparemos? E ele lhe disse: Eis que quando entrares na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro d'água. Segui-o até a casa em que ele entrar. Direi ao pai da família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado, ali fazer os preparativos. Indo eles, acharam como lhe havia dito, e prepararam a Páscoa, e chegado a hora, pôs-se à mesa com ele os 12 apóstolos, e disse: Desejei muito comer convosco essa Páscoa, antes que padeça, porque eu vos digo que não comereis mais, até que se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graças, tomai, repartiu e disse entre vós: Porque vos digo, já beberei do fruto da vide porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, havendo dado graças, repartiu e deu-lhes, dizendo: Esse é o meu corpo que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Esse é o novo testamento, o meu sangue que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. Na verdade, o Filho do Homem vai segundo está determinado, mas ai daquele homem por quem ele é traído. E começaram a perguntar entre si, deles: O que deveria de fazer isso? Quem deveria de fazer isso? O maior será o menor. E houve também entre eles contenda, sobre qual deles parecia ser o maior. E ele disse: Os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são como benfeitores. Mas não seria assim entre vós. Antes o maior seja o vosso como o menor, e quem governa como o que serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é o que está à mesa? Eu, porém, entre vós sous como aquele que serve. E vós sois o que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Eu vos destino o reino como meu Pai destinou, para que comais e bebais na minha mesa, no meu reino, e eu vos assentei sobre o trono, julgando as 12 tribos de Israel. Pedro é avisado.
Também o Senhor disse: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para você andar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma, ajuda os teus irmãos. Ele disse: Senhor, estou pronto para ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: Digo-te, Pedro, que não cantarás hoje o galo, antes que 3 vezes negues que me conhece. As 2 espadas. E disse-lhe: Quando vos mandei, sem bolsa, sem alforge, sem alparcas, faltou-vos porventura alguma coisa? E eles disseram: Nada. Mas agora, aquele que tiver bolsa, tome, como também alforge, e o que não tem espada, venda o seu vestido e compra. Porquanto vos digo que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito. E com os malfeitores foi contado, porque está escrito: de mim terá cumprimento. E eles disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. E ele disse: Basta. Jesus em Getsêmani. E saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras. E também os seus discípulos seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse: Orai, para que não entreis em tentação. Apartou-se deles acerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia não faça a minha vontade, mas sim a tua. Apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, o que corriam até o chão. E levantando-se da oração, veio os seus discípulos e o achou dormindo de tristeza. E disse-lhe: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Jesus é preso. E, estando ainda falando, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia diante deles e chegou até Jesus para o beijar. E Jesus disse a Judas: Com um beijo traz o Filho do Homem. E vendo os que estavam com ele que ia suceder, disseram: Senhor, feriremos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Respondendo, Jesus disse: Deixai-os, basta. Tocando-lhe a orelha, o curou. E disse Jesus aos principais sacerdotes e capitães do templo e os anciãos que tinham ido contra ele: Saíste como a um salteador, com espadas e varapaus? Tenho estado todos os dias convosco no templo, e não estendes a mão contra mim? Mas esta é a vossa hora, e o poder das trevas. Pedro nega Jesus. Então, repreendendo-o, levaram e meteram na casa do sumo sacerdote, e Pedro o seguia de longe. E havendo acendido no fogo, no meio do pátio, estando assentados, assentou Pedro com eles. E como certa criada, vendo estar assentado ao fogo, pusesse aos olhos deles e disse: Esse também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: Mulher, não conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: Tu é também um deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. Passado quase 1 hora, um outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: Antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Jesus perante o sinédrio. Os homens que detinham Jesus zombavam dele, ferindo, vendando-lhe os olhos, ferindo no rosto, perguntaram dizendo: Profetiza, quem é que te feriu? E outras muitas coisas diziam contra ele, blasfemando. E logo que foi o dia, ajuntaram-se os anciãos do povo, os principais dos sacerdotes, os escribas, e conduziram ao seu concílio. E lhe perguntaram: És tu o Cristo? Dize-no. E ele replicou: Se vos disser, não crereis. Também vos perguntar, não respondereis, nem me soltareis. Desde agora, o Filho do Homem se assentará à direita do poder de Deus. E disseram logo: Logo és tu o Filho de Deus? E ele disse: Vós disseis que eu sou. Então disseram: De que mais temos testemunho? Que testemunho necessitamos? Pois nós mesmos ouvimos da sua boca. Essa foi a leitura de hoje. Eu espero que o Espírito Santo de Deus aqueça o seu coração e você persevere e continue firme e forte em o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. Eu sou o pastor Rômulo. Até amanhã, em nome de Jesus Cristo. Paz do Senhor.